Olá, Marcos Amorim falando e retornando aqui no nosso espaço de compartilhamento de ideias. E hoje o foco é a pergunta do milhão para quem está iniciando na produção musical. Quais equipamentos eu devo adquirir para começar meu home studio, né? As opções de equipamentos são muitas, né? Mas uma vantagem que a gente tem nos dias de hoje é que está cada vez mais fácil utilizar esses equipamentos, né? Pelo menos muito mais fácil do que costumava ser antigamente, né? E o meu objetivo aqui é ajudá-lo a escolher o equipamento que seja mais coerente com a sua realidade econômica, né? E que esteja dentro de um orçamento. Na verdade, coerente com a realidade econômica da maioria das pessoas, né? E, e pensando também num nível de qualidade que seja razoável, de razoável para bom, né? Isso é muito importante. Eu parto sempre de um seguinte princípio na hora de adquirir alguns equipamentos, qualquer equipamento que eu vá adquirir, né? Para que eu vou usar? E também eu sempre busco ter uma compreensão muito clara mesmo, né, das características desse equipamento, né? Como funcionam os componentes essenciais do sistema, quais os aspectos que são realmente importantes, né? Então, qual é a primeira coisa que eu faço quando eu penso em adquirir alguma coisa? Eu procuro o manual desse equipamento. Hoje em dia é muito fácil conseguir um manual, né, gente, de qualquer coisa aí, né? Relativamente muito simples. É possível gravar numa qualidade alta hoje em dia, né? Com um kit básico, né? Claro que somado a uma gravação de qualidade, com instrumentos bons, músicos e cantores competentes, né? Senão a coisa não vai andar, né? O que pode aí tornar essa qualidade comprometida é um ambiente de gravação ruim, um monitoramento impreciso, posicionamento inadequado do microfone, e outros fatores que, somados aí à falta de experiência, né, podem comprometer seus resultados, né? Portanto, não é necessariamente o kit, né, o maior culpado de muita coisa, um kit de equipamentos que é o maior culpado de muitos problemas que acontecem aí nas primeiras produções da galera aí, tá? Inclusive, gente, já passei em vídeos anteriores aí alguns conselhos práticos, né, de baixo custo sempre, né, para tratamento acústico e também como você ajeitar ali a sua sala, né, para uma mixagem e tal, né, para as primeiras mixagens. Se você não assistiu ainda, né, dá uma pesquisada aí no canal que tem esse vídeo lá sobre acústica, tá? Bom, vamos voltar para o nosso foco aqui. O nosso kit será baseado, pensado para utilização com o computador, beleza? Pode ser Mac, PC, ou até se você preferir um tipo aparelho móvel, né? Tudo bem também, né? Tipo tablet. Tem, as informações que eu vou te passar aqui, elas podem ser aplicáveis também nesse tipo de aparelho, né? Claro que a única coisa é que as interfaces que eu vou dar dica aqui sobre elas, né? Elas não são específicas para esse fim, tá? Mas então eu tenho em mente aqui que você tem um computador, tá? Caso você não tenha, a primeira coisa que você vai adquirir é um computador. E tá, já que eu falei nisso, se você ainda não tem, uma configuração básica que você pode procurar aí, né, pelo menos 8 gigas de RAM, um processador a partir do i5 ou superior já é legal, bem legal, uma placa de vídeo de pelo menos 2 gigas, né? Esse seria assim é, vai garantir uma certa margem para você trabalhar com a maioria dos softwares, plugins, etc., sem tanto travamento, sem alguns problemas, né? E compatibilidade também, né? Agora, se você tiver um computador aí e a configuração for inferior a esta, basta você ficar atento também aí, né, às condições mínimas que o equipamento que você vai adquirir exige, tá? E também atualizações de software, tomar mais cuidado com isso, né? Vamos aos equipamentos então. Interface, papel central do sistema, né? Por ela que o áudio vai entrar no computador e depois vai sair para monitoramento. A gente tem muitas opções de marcas hoje em dia, tá? E se você não precisar de muitos canais, é um investimento que de pelo menos de 500 a 1.300 reais você vai encontrar opções bem legais, né? Com 2 canais, né? Então eu vou pressupor aqui que 2 canais já te atende. Então alguns exemplos: a Audiobox da Presonus é uma boa escolha, o Foria da Behringer, Onyx Blackjack da Mackie, Tascam S2, a mais antiguinha lá, mas ela é bem legal essa interface, acha num preço bom, né? Tem que pesquisar legal. Foxrite também tem opções aí com 2 canais que são boas, né? Eu estou falando dessas interfaces porque eu já tive, já utilizei, então eu sei que funcionam bem. Ah, só com uma observação, a Euphoria da Behringer, né, é a mais em conta dessas que eu falei aqui, porém ela não tem conexão MIDI, né? Portanto, para mim, seria a minha última escolha. Tipo, se eu não tiver condição mesmo,
aí compraria ela, tá? Mas, inclusive, eu desfiz porque para mim o MIDI é fundamental nas minhas produções. Então, se você não sabe o que é MIDI, compre uma interface que tenha, porque vai ser útil em algum momento. Você pode ter toda a certeza se você está entrando nesse universo da produção musical, tá bom? Em geral, essas interfaces elas já vêm com software de gravação, né? Elas já vêm lá para você poder baixar ou enfim, né? Mas a maioria dos softwares reconhecem essas interfaces, então você pode escolher depois. Você vai trabalhar com Pro Tools, você vai trabalhar com Cubase, você vai trabalhar com, enfim, N programas, NReaper, enfim, qualquer um deles, Live, tá? Bom, então a questão da interface é essa daí. Se puder, compre uma que tenha a conexão MIDI, tá bom? Essa é uma boa. Vamos lá então, agora é a vez do fone, né? Como é um kit básico, de baixo custo, a gente vai deixar os monitores de referência para um outro momento, tá? Para uma lista futura, tá? A gente vai adquirindo equipamentos aos poucos, né? Então, no caso aqui, é um set que você vai conseguir trabalhar. Então, primeiro um computador, eu já imagino que você tem, a interface. Agora vamos falar um pouquinho do sistema de monitoramento. E esse sistema que a gente está montando aqui vai ser via fone. A escolha do fone ela também é um pouco complexa, né? Visto a variedade de respostas de frequências que eles possuem, né? Então, são muitas características que cada fone tem especificamente, né? Então, você teria que saber muito já o que você quer, o que você... Mas, então, vou te falar aqui algumas opções que são baratas e que é um bom começo, né? Então, eu vou te falar duas opções de fone de ouvido que são legais, aí que tem uma resposta interessante para mixagens, tá? O AKG K52 custa em torno de R$ 250, né? E o Sennheiser HD 206, também nessa faixa de preço, né? Até, deve ser até um pouco mais em conta, né? Esses fones, eles são semi-abertos, né? Porém, eles têm uma resposta confiável para você fazer suas mix, né? Então, são mix que não vão te atrapalhar. Então, esse é o ponto, né? Você já vai começar aí a estudar e a fazer seus testes aí, mas com um mix que vai responder bem, tá bom? Ele é bem sincero nas respostas que ele vai te dar. Bom, então a gente já investiu o que aí? Estourando aí uma interface, uns R$ 1.000, mil e poucos reais, né? E R$ 250 para um fone legal. A interface você até consegue mais barata também, mas eu tô meio até chutei mais para cima, ou pode ser mais cara também, né? Agora vamos falar do terceiro equipamento aqui, que é fundamental também para o nosso home studio aqui, né? Para a gente poder começar nossos trabalhos aqui. Bom, um microfone, né? Se você só pode ter um microfone, né? Você provavelmente vai fazer essa pergunta, né? Pô, qual é o melhor? Ou melhor, qual um é o melhor, né? Não há uma resposta simples para essa pergunta. Por quê? Porque muitos modelos, gente, eles são otimizados para aplicações específicas, né? Enquanto um tipo de microfone é bom para determinado tipo de voz, outro é para outro tipo de voz ou para outro tipo de utilização, né? E mesmo os que são mais versáteis, né, também tem essas características, né? Então, o que a gente vai aqui achar esse meio termo legal, hein? Mesmo que você pense em usar só, não, eu quero só para gravação de voz. Mesmo assim, é muito difícil chegar a te dizer, o melhor nessa faixa de preço é tal, né? E o que eu vou falar aqui é que vai funcionar razoavelmente, né? Tanto para você gravar vozes, quanto para você gravar também instrumentos acústicos, né? Como violão, viola, né? Vai funcionar legal, tá? E até falando disso, né, eu posso dizer para vocês que tem algumas questões que podem afetar também o resultado de uma gravação, que não é necessariamente a qualidade do microfone. É o posicionamento do microfone e a acústica da sala também podem influenciar, enfim. E isso são coisas que podem também comprometer. Então, a escolha não é somente a escolha do microfone, também tem esses cuidados que é legal você aprender a lidar, tá? Vamos seguir. Os microfones, eles não captam o som como o ouvido humano. Nós humanos, nós temos um mecanismo auditivo que envolve psicoacústica, filtragem, processamento no nosso cérebro, né? Então é uma coisa super complexa, né? A gente, por exemplo, a gente pode escolher, pode ignorar ou bloquear alguns fatores, como ruído, uns ruídos de fundo, assim, enfim. Enquanto o microfone, ele não tem inteligência de interpretação, ele simplesmente capta e transforma em sinal elétrico. Dito isso, eu vou indicar aqui para você os que eu considero aí que são pau para toda a obra aí, né? Dentro de uma estrutura
que eu imagino que não seja isolamento acústico perfeito, o tratamento acústico também não foi todo detalhado, né? Mas dentro da realidade da maioria das pessoas aí. E claro, aquele esquema do custo-benefício, né? Lembre-se que eu estou falando de equipamentos que são consideravelmente baratos, né? Nem tanto, mas é possível a gente adquirir, né? Então lá, dentre as características dos microfones, duas vão ser a base para a gente, né? Microfones dinâmicos e microfones condensadores. Se você puder ter um de cada, aí é o melhor dos mundos, tá? Se você só puder ter um, então você vai ter que me responder a seguinte pergunta. Você vai gravar o quê? É só voz? Ah, eu vou usar só para voz. Inclusive é só a minha, eu vou usar só para voz. Se sim, se sua resposta for sim, eu investiria no melhor dinâmico que eu pudesse ter. Então, como a grana não é tanta, eu prefiro comprar um bom microfone dinâmico, que com toda certeza ele vai ser muito melhor que um condensador de pouca qualidade, certo? Agora, se você vai gravar outros instrumentos também, aí uma outra pergunta, na verdade, você vai gravar outros instrumentos? Aí se você dizer sim, aí um condensador é a melhor opção pela versatilidade, né? Você pode gravar voz e também gravar violão, viola caipira, etc., como eu falei anteriormente, né? Então vamos lá, vou falar para você opções de microfone condensador numa faixa de preço razoável. O Audio-Técnica AT2020, na faixa de uns R$ 500, eu acredito, né? O AKG P120, deve achar um pouquinho mais caro, mas na faixa de uns R$ 700, né? Claro que eu estou falando aqui para vocês valores aproximados, né? E esses valores aí podem sofrer alteração, porque está tudo um negócio muito doido, né? Mas eu não pagaria muito mais que isso nessas características nesses microfones, perdão, né? Vamos lá, opção de microfone dinâmico agora. O Shure, né? Vamos falar. O Shure SM48, que é mais em conta que o 58, né? Deve estar aí na faixa dos R$ 600, né? O original. Ó, galera, muito cuidado com o Shure, porque é um dos mais falsificados que tem, né? Então, o Shure aí por R$ 200, R$ 300, é complicado, é difícil. É bom verificar certinho, pode ser que você encontre, mas como é um microfone muito falsificado, tem alguns cuidados que a gente pode tomar para não cair nessa. O Sennheiser XS1 é bem legal também, deve estar aí uns R$ 500, eu acho. Mas é um bom mic, né? E o Sennheiser E835, que é mais caro um pouquinho que esse que eu falei, mas é muito top, é muito bom. E o próprio Shure SM58 aí, se você tiver uma grana, o Sennheiser E835 e o Shure SM58 na faixa dos R$ 1.000, aí 1.200, porém um pouquinho mais caro, né? Mas qualquer dessas opções vai possibilitar aí que você capte o seu áudio com bastante qualidade, né? Sempre lembrando, né, que isso é somado ao instrumento, né? Um instrumento bom, o cara que vai cantar ou a garota que vai cantar são bons cantores, né? Então é isso aí, tá? Então com este investimento aí, calculando meio por cima aqui, eu acredito que na faixa de uns 2.000 aí, até abaixo disso, você consegue comprar esses equipamentos, é só pesquisar certinho, já não sair comprando o melhor, o primeiro que encontrou. Eu tenho certeza que você vai conseguir o melhor para o seu home studio aí, né? Para você começar, né? E claro que o mais importante de tudo isso é que você aprenda a utilizar o seu talento. Senão, nada disso vai valer a pena, tá bom? Beleza, galera? Valeu, é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha e até a próxima.